Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu. Os roubos de celulares continuam crescendo em Paracatu, principalmente por descuido das vítimas. Outro problema é que a polícia encontra dificuldade para obter o número de série dos aparelhos, porque na maioria dos casos, os proprietários não anotam essa informação. O número de roubos de celulares em Paracatu cresce a cada dia e a maioria dos casos poderia ser evitada com medidas simples. É uma modalidade de crime em que, por mais que tenha feito vários esforços por parte da gestão da Polícia Militar, do comando da Polícia Militar, no sentido de coibir esse delito ainda vem persistindo, principalmente no centro da cidade, onde que o fluxo de pessoas utilizando o aparelho celular é maior e nisso facilita para o autor subtrair esse objeto. Os cuidados devem ser redobrados ao atender uma ligação quando estiver andando pelas ruas. Restaurantes e bares também pedem atenção específica. Evitar a exposição do aparelho, principalmente no período noturno, em que o aparelho fica mais visível, a iluminação, as características do aparelho, onde a pessoa não consegue observar quem está aproximando ali no momento. Nessas ocasiões aí é que normalmente vem ocorrendo esses assaltos. Alguma dessas atitudes em que a gente recomenda é que a pessoa não fique utilizando esse aparelho de celular em deslocamento e desatenta, que possa estar utilizando de forma mais discreta, em momento mais oportuno. Outra medida aí seria em restaurantes e bares, não deixar o aparelho, como a gente tem visto, sobre as mesas. Ali, às vezes, a pessoa está fazendo uso do sinal de algum estabelecimento e desatentamente fica ali expostos. Ali, além de ser um local que pode estar sujeito a adentrar qualquer meliante na prática do crime, ele vai aproveitar e vai levar esses aparelhos de celular que normalmente a gente vê com muita frequência expostos. Outra dica importante é ter sempre em mãos o número de série do seu celular. Ele está na nota fiscal e próximo ao encaixe da bateria. De posse desse número, a polícia poderá, no ato de apreensões de celulares, identificar a origem dos aparelhos e, se constatada a irregularidade, fazer a prisão dos autores e a devolução do aparelho ao verdadeiro dono. Você também pode obter o número de série digitando asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Anote o número e mantenha com você. Em caso de furto ou roubo, informe-o à polícia. Esse número de e-mail a gente sempre lembra que ele está na nota fiscal, atrás da bateria, através do código que será divulgado, então da combinação, do asterisco. Então esse número do e-mail ele é muito importante que seja lançado durante o registro da ocorrência, para que esses aparelhos não fiquem circulando na mão de criminosos na modalidade de moeda, de troca, para que a polícia possa, durante a abordagem, identificar um aparelho, se ele é produto de crime ou não. E a Câmara aprovou a medida provisória que dispensa o emplacamento de maquinários agrícolas. Máquinas e veículos deverão ter registro providenciado sem custo pelo Ministério da Agricultura, acessível ao Sistema Nacional de Trânsito. A diferença entre o texto da comissão e da medida provisória original é quanto ao licenciamento e emplacamento. A medida original previa a necessidade de licenciamento se essas máquinas e veículos transitassem em vias públicas, como quando são deslocadas entre partes diferentes de uma fazenda por meio de rodovia, por exemplo. De acordo com o texto aprovado, essas máquinas e veículos deverão ter um registro providenciado sem custos pelo Ministério da Agricultura, acessível ao Sistema Nacional de Trânsito. A nova exigência de registro valerá apenas para maquinários produzidos a partir de 1º de janeiro de 2016. Você já ouviu falar de poluição eletromagnética? Ela está por todo lado, nas ondas transmitidas pela tecnologia de telecomunicação sem fio. Pesquisadores de todo o mundo têm alertado sobre os riscos que o aumento da radiação pelo uso excessivo de celulares pode causar à saúde. Quantas vezes você checa seu celular por dia? A resposta dessa pergunta mostra como somos dependentes do aparelho. Ele passou a fazer parte do nosso cotidiano e quase nunca nos perguntamos como essa tecnologia funciona.
telefone, calendário, rádio, bloco de anotações, câmera fotográfica. Muita coisa foi aposentada por causa deste aparelhinho aqui. Tanta praticidade conquistou o consumidor e hoje quase todo mundo tem o celular por perto. Mas para alguns especialistas é perto demais. Essa pesquisadora explica que o celular só funciona graças à radiação de ondas eletromagnéticas. Elas são invisíveis, mas por meio deste aparelho é possível medir a frequência delas em um ambiente. Aqui nesta sala, um alto índice de ondas eletromagnéticas está cruzando o ar. É assim em qualquer lugar que tem sinal de celular. E o problema é que essas ondas afetam o nosso corpo. As pesquisas recentes mostram que o campo elétrico tem que ser no máximo, até 0,5 volts por metro. E mesmo assim, nós não estamos seguros, porque nós, seres humanos, absorvemos essas radiações eletromagnéticas. Nosso organismo não está acostumado com essas ondas, né? E quanto mais emissores colocam, mais radiações vai aumentar no meio ambiente, aumenta essas radiações. Então é por isso que nós não devemos, inclusive, fornecer celular para a criança, né, devido ao cérebro da criança ainda estar em formação, os homens não usar celular na cintura, mulheres grávidas também não utilizar, porque a pesquisa agora de Salford, em 2012, mostrou que os homens que usavam mais celular por um tempo maior, né, exposto aqui, esses espermatozoides masculinos foram danificados. As antenas de celular são hoje as maiores emissoras de ondas eletromagnéticas, mas não as únicas. A internet Wi-Fi e o micro-ondas também fazem parte da lista. A engenheira elaborou com pesquisadores do mundo inteiro um documento que foi enviado à ONU pedindo que a Organização Mundial de Saúde se posicione sobre o tema. Esse oncologista acredita que a OMS não se manifesta porque não existem evidências que comprovem a relação das ondas eletromagnéticas com o câncer. Esse tipo de radiação não tem estudos comprovados mostrando que causa câncer, que é diferente da radiação ionizante, que não são desses aparelhos nem emitidos por aparelhos domésticos, são por aparelhos de diagnóstico, como raio-x, como aparelhos de radioterapia, radiação solar, de alguns tipos de raios ultravioleta. Esses sim, eles podem causar câncer. Sabrina e Eber decidiram não arriscar. Por medo da radiação, não usam mais o micro-ondas. Tem muitas pesquisas nessa área hoje em dia, né? Assim, tem muita controvérsia também e tal, mas eu acho que um ponto comum é que bem não faz, né? Você tem de todos os tipos de estudo que mostra... Por exemplo, o plástico pode se degradar e passar componentes, toxinas para o alimento, né? A radiação em si para o alimento é nociva ao alimento e tal. Eu acho que as pesquisas ainda estão caminhando no sentido de provar quão nocivo é. Mas eu acho que é nocivo, isso aí já é ponto comum. Abolir o celular e o Wi-Fi não está nos planos do casal, mas Eber tenta minimizar o risco. Não tem como fugir dessas radiações, principalmente o Wi-Fi. Hoje em dia a gente chega em um lugar e pergunta, tem Wi-Fi aí? Para se proteger, o caminho é usar o telefone celular em caso de extrema necessidade. Quando precisar de usar o celular, usar fone de ouvido ou viva voz. Não colocar roteador dentro da sua casa de forma alguma. Usar internet com fio e não internet sem fio, como já está sendo feito em outros países, como a Inglaterra, a França, a Suíça, a Suécia. Eles estão sendo proibidas a instalação de wireless nas escolas e nesses locais, principalmente em áreas hospitalares, deve ser proibido. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal da Manhã. Outras informações você confere ao meio-dia com Marcelo Massa no Jornal da Cidade e às 19h no Minas Brasil Notícias. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai, 3311-4000.